Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem legal, baseada numa mensagem do pastor Leonardo, sabe? Lá do AtitudeCast. Isso, o podcast da Atitude Araruama. E o tema é forte, né? Como encarar aqueles gigantes da vida. Exatamente, inspirado na história de Davi e Golias. A ideia aqui é tirar uns pontos-chave, sabe? Para ajudar nas conversas das células, nos pequenos grupos. Perfeito. E o pastor Leonardo começa falando de algo bem humano, né? Aquela nossa tendência de fugir dos problemas. Ele chama de escapismo. Ah, sim, o medo, né? Ou achar que não dá conta. Ou simplesmente não querer sair da zona de conforto, né? A proposta dele é justamente trocar essa fuga por uma mentalidade de crescimento, de vitória mesmo. Legal. E aí entra Davi e Golias como um estudo de caso, digamos assim. Golias, aquele gigante, né? Simbolizando nossos problemas. E Davi, o jovem, que parecia despreparado, mas tinha algo a mais ali. Isso. E o primeiro ponto que o pastor Leonardo destaca é: para vencer o seu gigante, você precisa aprender a enxergar a recompensa. Interessante isso. Lembra que Davi, assim que chegou lá, perguntou qual era o prêmio? O que Saul oferecia. Verdade. Ele não focou só no tamanho do Golias, mas no que ele ganharia, né? Exato. O pastor até fala para ter essa visão de águia, né? E diz: tire o foco do seu gigante. Foque na sua recompensa. Olha, isso dá uma boa discussão nas células, hein? Com certeza. Mudar a perspectiva, né? Ver o que se ganha ao enfrentar o desafio. E aí o segundo ponto se conecta bem. Qual seria? É sobre as ferramentas. O pastor diz: para vencer o seu gigante, você precisa utilizar as suas próprias armas. A história da armadura de Saul, Isso. que Davi não quis usar. Exatamente. Não era dele. Não servia para ele. Ele foi com o que ele sabia usar. A funda, as pedras, o que ele dominava. Faz sentido usar o que a gente tem, né? As nossas habilidades. Mostrando como Deus nos equipa, né? Com dons, talentos. Exato. E tem uma frase dele que é bem forte sobre isso. Tudo o que você já viveu precisa ser usado para a projeção do seu futuro. As nossas experiências passadas, elas são o nosso arsenal, entende? Nossa, muito bom isso. Quer dizer que nada é em vão, né? As lutas, as vitórias, tudo forma a gente. Mais um tema rico para as células explorarem. Quais são as armas que cada um tem guardadas? Com certeza. E aí, o terceiro ponto, ele vai mais fundo ainda, na questão espiritual. Que seria? Para vencer o seu gigante, troque a racionalidade do homem carnal pela fé do homem espiritual. Ah, agora entendi a conexão. Não é só sobre estratégia e ferramenta, mas sobre fé. Isso, é trocar aquela lógica puramente humana que às vezes trava a gente, pelo medo, pela confiança em Deus. Davi não foi dizendo eu sou forte, ele foi em nome do Senhor, né? Sim. Você vem contra mim com espada, com lança, mas ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. É outra postura. Totalmente. E o pastor joga uma pergunta que serve para todo mundo pensar, né? Como você tem se posicionado frente aos seus problemas? Deus tem lutado contigo? Forte essa pergunta. E tem a atitude do Davi, né? Ele correu em direção ao gigante. Pois é, o oposto do escapismo que a gente falou no início. E o pastor alerta, quando você tolera um gigante, ele vai te engolir. Isso vale para tudo, né? Problemas de fora, mas também, sei lá, conformismo, medo interno. Exatamente. E aí fica a pergunta para levar para as células: qual é o gigante que você está enfrentando? Para identificar mesmo, né? Sim, para dar nome ao bicho. E para fortalecer essa fé, para ter essa coragem de ir para cima, o pastor lembra de outra coisa importante que Davi fez. O quê? Lembrar das vitórias passadas. Davi falou para o Saul: olha, eu já cuidei das ovelhas, já matei leão, já matei os... A verdade. Ele usou o passado para fortalecer a fé no presente. Isso, trazendo à memória o que Deus já fez. E aí vem outra pergunta do pastor, ótima para as células. Que gigante você venceu? Resgatar essas memórias dá força, né? Com certeza. Ajuda a acreditar que pode vencer de novo. E ele menciona também que a vitória de um inspira outros, né? Sim, o impacto positivo ao redor. Mas o centro é confiar na ajuda de Deus, que está conosco. A sugestão é usar essas perguntas do pastor mesmo, sabe? Nas conversas para aprofundar. Então, resumindo a ópera, essa mensagem do pastor Leonardo lá do AtitudeCast é um guia prático espiritual.
Focar na recompensa, usar o que a gente já tem, nossas armas, nossas experiências, agir com fé. Lembrando das vitórias passadas e principalmente da presença de Deus, né? Isso é um caminho para construir uma mentalidade vencedora. E aquela frase final que o pastor sugere para pensar é bem impactante. Não olhe o seu gigante, mas olhe o tanto que Deus te ama. Muda tudo, né? Colocar o amor de Deus acima do tamanho do problema é uma outra perspectiva. São pontos muito valiosos mesmo, extraídos dessa mensagem. E fica a dica, né? Para quem participa das células, usar essas provocações do pastor pode enriquecer muito. É isso aí. Bom, esperamos que essa nossa conversa aqui tenha sido útil, tenha inspirado aí alguma reflexão. Que possa ajudar a enfrentar os gigantes do dia a dia. Com certeza. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo. Até lá. Até a próxima.